Shalom, bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, irmãos. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o livro de Daniel. Nós temos alguns assuntos interessantes no livro de Daniel, né? Muito pertinentes. Escatologia, profecia. Mas vamos falar hoje sobre o capítulo 1, algumas coisitas como introdução. Depois vamos falar sobre o capítulo 3, que é o assunto propriamente dito desse vídeo. Pois bem? Então eu queria que os irmãos me acompanhassem na leitura do livro de Daniel. Daniel, no capítulo 1, versículo de 1 a 7. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Adonai lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Elohim, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, Nabucodonosor disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos utensílios de Israel, tanto da linhagem de Real como dos nobres. Então ele aqui afirma para Aspenaz que trouxe lá de Israel utensílios nobres e sábios. Jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, o rei escolheu o que eles iriam comer, ele determinou a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais, ou seja, dos 3 anos, assistiam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, no reinado do rei Jeoaquim, que tem o significado de Yahvé ergue, Nabucodonosor II sitiou Judá e invadiu, pegou os sábios, os mais jovens mais sábios, sem defeito, doutos, e também levou consigo os utensílios que estavam no templo. Então ele pegou e levou consigo e pôs na casa do tesouro do seu próprio Deus. Com isso, ele levou cativo tanto os tesouros como as mentes brilhantes de Judá, de Jerusalém. E é interessante no início o destaque que ele pegou as coisas que eram sagradas para os judeus, coisas que eram para utilidade na casa, no sacerdócio, no sacrifício, tudo que era sagrado, tudo que era guardado para ser utilizado na casa de Deus, de Elohim, e levou para o seu Deus, o Deus pagão, para ser utilizado lá por um Deus pagão. Isso traz uma conotação muito interessante para nossas vidas, meus irmãos, que muitos de nós temos a nossa vida consagrada a Yahweh, estamos vivendo numa vida de servidão, nossa vida está sendo entregue
nossas atitudes, nossos talentos estão sendo utilizados em prol de um Deus estranho, em prol de algo, de algum serviço que não é para a glória de Yahweh, e sim para proliferar, para contribuir com os atos de Deus estranhos. Nós devemos prestar bastante atenção com relação a isso, meus irmãos. Outra coisa que nós devemos entender é que esses jovens em destaque desse livro, esses quatro, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram os seus nomes mudados quando eles chegaram na Babilônia. Isso é um paralelo conosco com relação a nós, cada um de nós. Nós, como viemos a este mundo, a essa dimensão, e saímos de perto do nosso Criador, viemos para cá com uma missão, nosso nome também é mudado. Nesse mundo que é a grande Babilônia, você tem um nome diferenciado, você tem um nome celeste. Nós estudamos isso quando falamos de pré-existência, que é um assunto para outro vídeo, mas é um assunto pertinente, muito interessante, e que desvenda alguns segredos, quebra alguns cadeados, e que proporciona para a gente um entendimento melhor de alguns assuntos. A pré-existência. E aí o nome deles são trocados. Daniel passa a ser Beltesazar, que o significado desse nome, Senhor do Tesouro Confinado. Ananias, ele passa agora a ter o nome de Sadraque. Sadraque, que significa grande escriba. Misael passa a se chamar Mesaque, convidado de um rei. E Azarias passa a se chamar Abednego, servo do Deus Nebo. Então essa introdução que nós queremos falar, que os jovens foram tirados de Jerusalém, foram levados para a Babilônia, os utensílios da casa de Deus também foram tirados para a Babilônia, e aí houve uma mudança geral na vida desses jovens. O rei escreveu um próprio menu para eles, o que eles tinham que comer, o que eles tinham que beber, deixou eles reservados por 3 anos, e ao longo desses 3 anos ele teria que aprender também a língua, os costumes, porque eles iriam servir junto ao rei. Muitas vezes nós somos sequestrados e somos tirados da presença do nosso Elohim, principalmente no nosso nascimento para cá, e passamos a servir, a ser útil a este mundo. Passamos a ter utilidade nas coisas maus, nas coisas infrutíferas, nas atitudes abomináveis, nos procedimentos críticos, maldosos que esse mundo nos proporciona, até que um dia sejamos alcançados por Yeshua. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos ainda aprisionados, participando da mesa do rei, que é o sistema desse mundo, perverso, maligno, demoníaco. Como fala o apóstolo Paulo, antes éramos assim, detratores,
maldosos, infiéis no trato. Gostávamos de pecar, de fazer o mal. Até que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, entra em nós e nos modifica. Então nós vamos ler a segunda parte dessa mensagem, que é Daniel capítulo 3, e aí vamos entrar assim num despertar propriamente dito, irmãos. Daniel capítulo 3, que nos traz alguns fatos importantes, interessantes. Então nós vamos primeiro falar sobre o decreto do rei. Versículos 1 e 2. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja, irmãos, o decreto do rei foi juntar todos os importantes, todos os nobres, para a consagração da imagem. Para formalizar a importância daquela imagem, para legitimar que aquela escultura tinha algum valor e teria que ser adorado por toda a população da Babilônia. E nós, irmãos, por muito tempo, servíamos a imagens, não estou falando nossos irmãos católicos, estou falando imagem qualquer que seja outra, é um ídolo da música secular, da música gospel, é um carro que a gente adora, uma casa, um trabalho, um patrão, a esposa, o marido, coisas que nós adoramos, que tem valor na nossa vida, quando esse espaço deveria ser preenchido pela adoração ao nosso Elohim, ao nosso Criador. Então o rei baixa esse decreto de que a estátua deveria ser adorada. Versículos 6 e 7 nos diz o seguinte: agora é a submissão do povo judeu. A submissão. Quantas vezes você é submisso ao pecado? Não é, irmão? O pecado manda fazer e nós fazemos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida muitas vezes determina o que nós temos que fazer. E nós fazemos. Está aqui relatado em Daniel 3, 6 e 7, que nos fala o seguinte: qualquer que se não prostrar, que não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O sistema determina e você faz. E muitas vezes o que o sistema determina vai de encontro à tua fé. Vai de encontro aos preceitos do teu Criador. Vai de encontro os ensinos de Yeshua Mashiach. E você faz com medo. Você se torna submisso ao sistema, submisso ao pecado, submisso às leis humanas, em detrimento à lei de Deus, que é o teu Salvador e o teu Criador. E assim foi com o povo judeu.
tocou a harpa, o saltério, eles se prostraram diante da estátua. Qual é a estátua da tua vida, meu irmão? O que é que está te fazendo prostrar? O que é que está te forçando a dobrar os joelhos diante dele? O que é que você tem feito de desagrado às diretrizes do Eterno para agradar o sistema, para agradar esse mundo mau, perverso, guiados por demônios? Isso é uma lição para cada um de nós. Devemos ter o discernimento de saber a quem estamos nos prostrando. Estamos prestando reverência. A quem, irmão? Quem é importante na tua vida? Quem governa a tua vida? Quem direciona teus passos? Quem determina o que você faz ou deixa de fazer? É a estátua ou é o Elohim? Versículo 3 aqui, de 8 a 12, versículo de 8 a 12 do capítulo 3 de Daniel, ele nos fala sobre a acusação. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os teus negócios, os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abidênego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Quando você passa a fazer a vontade do Eterno, muitas são as acusações. As pessoas não entendem o nosso propósito. As pessoas não conseguem compreender que acima de nós há um Criador, há um Elohim, aquele que quando fala a terra se derrete, que a terra é apoio para os seus pés. Eles não conseguem entender que nós servimos a um Criador que abriu as águas do Mar Vermelho. Isso eles não conseguem entender. Um Deus, um Criador que conseguiu limpar a pele de Naamã da lepra, curou Bartimeu, ressuscitou a Lázaro. O mundo não conhece esse Deus. Nós conhecemos. E por isso nos negamos a dobrar o joelho diante de qualquer que seja a estátua ou coisa do tipo que nos afasta do Eterno. Você deve também pensar assim. Em primeiro lugar na tua vida tem que estar a adoração ao Eterno. Porque você vive para Ele. Por Ele. Você é dele. E só deve adorar a Ele e obedecer a Ele. E quando a gente faz isso, a gente recebe acusações. Então, versículo 13 a 15, nos fala que o rei Ciro, o homem não gosta de ser desobedecido, contrariado. O homem quer mostrar poder sobre nós, autoridade sobre nós, ele quer governar a nossa vida. E furioso mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor: e vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é a divindade que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é a divindade?
que poderá livrar vocês das minhas mãos. Assim disse o Nabucodonosor. Porque ele se achava Deus. Ele achava que podia mandar na vida dos filhos de Deus. Como muitas pessoas pensam que tem autoridade sobre a tua vida. E não tem. Autoridade sobre a tua vida, irmão, está nas mãos de Yeshua Mashiach. A tua vida está nas mãos de Yeshua. Ele morreu por você e você é dele. Entenda isso. Não tenha medo do que pode lhe fazer o homem. Confie em Yeshua. Dedique sua vida a Yeshua. Fale das palavras de Yeshua. Anuncie a Bessorá as boas notícias. Faça com que as pessoas se acheguem ao Eterno através da sua vida, através das suas palavras, do seu testemunho. E esses jovens respondem ao rei. Versículo 16 a 18 diz assim: ó rei, é certo que nós não iremos nos dobrar, não iremos. E se o nosso Criador quiser nos livrar do fogo, Ele livrará. Se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos. Mas morreremos por Ele, por fidelidade a Ele. Então, irmão, no versículo 19 vem aquela pressão psicológica. Os irmãos podem até ler e acompanhar. O rei, para pressionar psicologicamente os jovens, ele simplesmente manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Tenta intimidar, como fazem com você, como fazem comigo. Tentam nos intimidar, ameaçam nosso emprego, ameaçam nossa sanidade mental, causam turbulência. Mas se você confia no Eterno, você vai lembrar dos benefícios que Ele fez para com você, da promessa da vida eterna. E você vai ter, se você tem a consciência de que isso aqui é passageiro, essa realidade é momentânea, que nós temos uma missão nesse plano, que é ser arautos, mensageiros das boas novas, da Bessorá, anunciar as boas novas. Você tem essa consciência, a pressão psicológica não vai te afetar. E por fim, tem a punição. Por eles se manterem firmes, por eles serem fiéis ao seu Criador, ao seu Elohim. Eles são atados com suas próprias roupas na frente de todos, como um sinal de humilhação, de punição, por não obedecer a palavra do rei. Os outros judeus estão ali olhando. Até vezes podem ter pensado, estou aqui conjecturando, tá vendo? A gente joelhou aqui e nós adoramos a Deus, mas fizemos de conta que reverenciamos a estátua. Com Deus não existe faz de conta, meu irmão. Ou você dobra o joelho ou você não dobra o joelho. Ou você segue os ritos desse mundo ou você não segue. Ou você segue a Torá, ou você segue as práticas, a cultura do mundo. É assim que funciona. Ou você abandona algumas práticas que o mundo te proporciona. Você é igreja, você é representante de Cristo. Existem coisas que estão te enganando, estão te levando para o erro. Comemoração de Natal, comemoração de Halloween, de Carnaval, tudo festa pagã, e que a igreja tem embarcado nessa conversa. Estão se curvando diante dessas coisas. Estão trocando a verdade de Deus em mentira, como está escrito em Romanos 1. Não se curve, irmão. Siga as palavras do Eterno. E aqueles jovens foram jogados no fogo, na fornalha, por não se curvarem. Muitos de nós estão sendo jogados na fornalha, ou no esquecimento, ou no cancelamento, por manter firme a sua fé. Manteremos firme a fé, porque nós temos certeza que Yeshua está voltando. E se ele não voltar, nós iremos ao encontro dele.
que é bendito eternamente. Espero que os irmãos tenham gostado desse nosso novo vídeo. Compartilhe para aquelas pessoas que você gosta. Nos ajude a levar esse evangelho, essa boa nova para mais pessoas. Nossa missão é levar, abençoar, levar as boas notícias para os cativos, para aqueles que sofrem, porque Cristo alivia a nossa dor. Nossa alma precisa de conforto. E assim como o próprio Yeshua falou, vinde a mim vós que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Shalom, shalom a todos, graça e paz, e até uma próxima.